A Faria Lima embarcou no Renan Santos. Boa. Então, pessoal, a Folha publicou essa matéria aqui da BBC falando sobre como parte da Faria Lima embarcou no discurso radical de Renan Santos. Tem uma matéria do Zema também perdendo a paciência com o Renan Santos. Tem a ver com isso, porque ele está disputando o mesmo eleitorado. E o Renan publicou um artigo muito bom no Brasil Journal, justamente discutindo com os Faria Limas quem manda na economia. Então esse vai ser o episódio da interação Renan e Faria Lima e por que eles estão comprando e, na minha humilde opinião, deveriam comprar ainda mais a proposta do Renan Santos. É inevitável, eu acho que diante do deserto de ideias que se apresenta, pelo menos no campo da direita, tem uma boa ala também da Faria Lima que teve inclinada a apoiar o Lula em 2022, o famoso Faria Luller. Né, muitos fizeram argumentos de que não vai ser tão ruim assim, o Lula fez os compromissos sempre, estabilidade das contas, o tripé, o caralho, e eles compraram, e aí muitos deles já se amargaram o arrependimento, né? Cara, e amargaram nisso, cara, porque eu tô vendo muito fundo de investimento, cara, eles não estão fechando a gestora, mas eles estão encerrando fundos, baseado em tipo, cara, o juros está tão caro, mas tão caro, que nem faz sentido, boa parte das estratégias de investimento só não faz sentido, você não vai ter um rendimento maior do que o CDI, impossível. E aí teve enfim, tem até alguns memes ligados a isso, por exemplo, um cara que famosamente apoiou o Lula em 22 e agora tá com medo, Armínio Fraga. Falou, pra votar no Lula, o Lula deu as garantias, eu confio no Lula, vamos Lula 3. E aí depois, né, esse ano, eu acho que no início do ano, ele entrou em alguma chamada, em algum bate-papo, ele falou, não, agora eu tô com medo. Se eu não me engano, o Armínio Fraga fechou um fundo dele de macro ou de equity, tipo, semana passada, cara. Pra você ver aqui, ó. Fudeu. Agora, tá milionário, caralho, mas enfim. Porra, se fudeu, fudido, tô eu, Eduardo Pessoa, rodando o estado do Rio de Janeiro. Mas o ponto é que o Armínio Fraga se arrependeu. E aí, assim como ele, muitas das pessoas que são carregadas pela opinião dele, ele é formador de opinião gigante, né? E aí muitos outros também estão inclinados a estar do lado oposto ao Lula, e aí no lado oposto ao Lula tá uma merda também, né? Não é como se tivesse qualquer alívio, assim. Então a campanha do Flávio não fala do que tem que falar, né? Quando fala muito mal. E quando eu digo quando fala o que tem que falar, cara, tu é uma candidatura de direita, né? Então, em tese, vem a responsabilidade fiscal, vem as leis pró-mercado, reforma de competitividade, em tese, né? Deveria vir. E aí não tá vindo. E aí então eles já estão, né, sucessivamente tentando criar alternativas, né, fabricadas através do Roberto Reis. Brincadeira. Tô transformando isso na teoria da conspiração. Mas a Faria Lima tá de olho numa alternativa, pô. Isso aí é fato. Você teve Tarcísio, Ratinho, tentaram Zema. É aquilo, né? Primeiro a história é uma farsa, depois é uma tragédia, e na terceira vez... Eu já nem sei mais, amigo. Não, tragédia, depois é comédia, e depois, porra, a comédia da comédia... Sátira, sei lá, vai virar uma fábula, aí dá um spin-off, vira um épico, brincadeira. Mas o ponto é que não colou, né? Nenhuma dessas candidaturas decolou. E aí tá ficando estranho, né? Tá chegando agora na proximidade das eleições e empresários finalmente, falo porque tô envolvido. Empresários finalmente começaram a se importar com política agora mais atentamente, né? Muitos deles que não estavam pensando sobre isso, agora falando, caralho, a eleição tá chegando, e aí estão procurando se articular politicamente, e aí Renan Santos tá aí, né? Eu acho natural que alguns deles sejam atraídos, sim, mas vamos ler a matéria. Pois é, mas antes de qualquer coisa, pessoal, a eleição está chegando e o seguinte, camisa do Antum, se vocês entrarem no link, tá na descrição, camisetadoantum.com, não é camisetas, é só camisetadoantum.com sem BR, você pode comprar a camisa do Antum, o futuro mora no Rio, tem 99 disponíveis, então o estoque relativamente pequeno. Então, cara, entra aqui e compra essa belíssima camisa pra eleição e, enfim, pra você dormir, fazer amor, uma mulher que se ama. Sim. Entendeu? O Pegar que mais? Na praia. Correr na praia, pegar uma praia, fazer churrasco. Tomar um chopp, legal, entendeu? Num botequim maneiro. Principalmente fazer amor. Com a mulher que você ama. São só 99, essa é a pré-venda, então a gente vai começar a enviar. Essa é a edição limitada mesmo, tá? Porque a gente mandou fazer. Você entenda que é muito importante que a gente aumente a margem de lucro nesse momento, né? Você entendeu o que eu quero dizer? A gente vai começar a enviar elas dia 18, no dia que elas chegarem aqui na Embaixada Chinesa. Então, compre a sua, eu vou ficar muito feliz. Pois é. Né? Mas enfim, vamos começar lendo o artigo que o Renan escreveu. E pessoal, essa camisa aqui, essa aqui é exclusiva, tá? Mas eu amo Lages do Muriaé. Laje. Eu amo o povo de Lages do Muriaé. Quem tá no Instagram sabe a necessidade dessa declaração. Em breve mais. Pois é, mas vamos lá. Quem manda na economia? Perguntado para a Faria Lima. O Brasil Journal a gente já falou. É o jornal de... esse pessoal meio business, meio investimento de São Paulo, lê muito. Enfim. Renan Santos. O Flávio já escreveu um artigo para esse jornal. Foi lido aqui O artigo do Flávio. Ratinho tava ruim. O Ratinho chegou a fazer um na época do Trade Ratinho também. Tava melhor do que o do Flávio, mas não tava tão bom. Mas vamos ler o do Renan.
No dia 14 de julho, o Senado aprovou por 73-1 uma PEC que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. 27 bilhões de reais em 10 anos, sem indicar de onde sai o dinheiro. A Fazenda passou meses implorando para que a matéria não fosse pautada e ameaçou ir ao Supremo. Não adiantou. Foi a voto porque Davi Alcolumbre quis. A Faria Lima, que se imagina o centro nervoso da economia brasileira, acompanhou tudo pelo noticiário. É por isso que tenho dito a todo investidor e executivo que encontrei na pré-campanha. Vocês pensam que são a elite do país, mas quem manda no Brasil está no Piauí e no Amapá. Cara, isso aqui, pra mim, caralho, é um discurso tão... Golaço. Cara, é pra ser soco na barriga, assim... Sabe? Do cara é investidor porque, enfim, eu conheço... Não vou falar que eu conheço as cabeças, né? Mas eu conheço o lugar, eu conheço muitas pessoas. Conheço o tronco. Conheço o tronco, infelizmente, mano. E aí, cara, são umas pessoas que pensam muito em dinheiro e tem muito uma visão política, né? Eu realmente discuto muito política e penso muito política. Mas, infelizmente, cara, eles realmente não mandam em porra nenhuma. A Faria Lima e os bancos, os investimentos não mandam, cara. Às vezes eu sinto que eles acabam... A esquerda fala muito que eles mandam. E aí, às vezes, eles ouvem tanto essa merda que eles começam a acreditar, caralho, eu mando. Não é mesmo? Não é que mas não, na verdade você não manda. Quem manda são os caras tipo Davi Alcolumbre. E se o Faria Lima, e se o investidor, se o empresário, cara, não se meter na política brasileira, cara, você tá fudido. E não é que o Brasil vai virar Venezuela, porque provavelmente não vai. Mas o Brasil vai virar o Zimbábue, cara. Em termos de só, mano, vai ter uma política tão corrupta, mas tão corrupta que vai roubar tudo e não vai sobrar nenhum dinheiro pra ser ganho através de business, entendeu? E é o ponto, cara, que é, enfim, né, mais um dos clichês desse canal, mas é sobre castas, né? Sim. A gente tá conversando sobre isso hoje, cara. Mas tem um dilema entre o Kshatriya e o Vaishya, né, cara? Porque a gente vive num mundo, né? No mundo dos negócios, um mundo um mundo sem fronteiras do comércio, né? Ou seja, o cara que é ente econômico, né? Tradicionalmente o Vaishya, ele manda muito mesmo, ele nunca mandou tanto, né? Ele tem uma parcela do poder na sociedade de modo que ele jamais teve. E tá tudo bem, isso trouxe uma era de prosperidade sem limites para a humanidade, é inimaginável o padrão de vida que a gente tem hoje, um mendigo no mundo de hoje seria um bilionário na Idade Média, yada, toda essa baboseira, que é verdade, mas é baboseira. Mas isso não muda a natureza inalterável das coisas, cara, que é o controle do político ainda não tá nas mãos de verdade do Vaishya, cara. Entendeu? Você precisa se engajar na luta política. Você não tem o menor problema você ser burguês, empresário, isso aí foda-se. Dou toda a força, inclusive. Mas isso não faz você mandar, cara. O mandar é próprio de outro ofício, entendeu? O governar. E, de fato, o ponto do Renan é muito sólido, cara. Que quem governa hoje o Brasil não vem da Faria Lima, muito pouco, cara. Inclusive, o candidato da Faria Lima tem sucessivamente tomado o Jack nas eleições há muitos e muitos anos, né? Tipo, você tá vivendo o império do PT, pô. Que ano que a Faria Lima teve com o PT, né? Majoritariamente. Nenhum, eu acho. Talvez no Lula 3, já acho. Disseram que foi bem parelho, mas via de regra não foi, cara. E isso que você não pode esquecer, entendeu? Tipo, cara, você é Vasco, você ganha dinheiro. Parabéns, obrigado. Mas você precisa botar esse dinheiro a serviço de quem você acha que tem que governar, cara. Esse que é o ponto, entendeu? Isso que é a briga do Renan em muitos sentidos. E é uma experiência frustrante mesmo, tá? De trabalhar com fundraising de política, que não tem essa cultura no Brasil. Ela não existe. Ela tá aos poucos engatinhando. Mas muitas vezes, cara, o empresário, eu acho que ele parte até de um lugar, de certa forma, até de frustração, cara. De ter conquistado tudo no âmbito pessoal e ter nenhuma ingerência no público. Sim. E aí ele fica meio assim, fica querendo, palpitar, fica querendo meio que ficar essa coisa meio de medir tamanho de pica, e acaba que não ajuda, o negócio naufraga. Entendeu? Então é um apelo, cara. Eu acho que eu nem li o texto do Renan, vou ler agora. Mas um apelo pra, cara, por favor, bote isso na sua cabeça, entendeu? Política é política, negócio é negócio, entendeu? Exato. E é isso, cara. Você pode participar ativamente também. Você não precisa... então quer dizer... Vamos supor que seja o interlocutor seja um cara muito orgulhoso. Eu não quero ficar por baixo do Renan. Eu sou foda, eu sou bilionário e tal. Não, cara. Você pode estar ativamente junto. É uma parceria, entendeu? Isso já existiu. A ideia é que o Vaishya e o Kshatriya e os Brahmins, obviamente, façam uma parceria entre eles, sabe? Não é pra um governar em cima do outro, se sobrepor contra o outro, pra que o corpo da sociedade fique saudável e todo mundo fique bem junto. E a ideia do Renan é literalmente essa, cara. Que se você deixar os governantes que estão hoje, cara, o teu ofício vai pro caralho, porque vai tudo pro caralho junto, entendeu? E o seu é uma das coisas que tá indo pro caralho da forma mais evidente, mais óbvia. Tipo, em inglês eles falam, tem a expressão que é tipo um acidente de carro em câmera lenta, cara. A situação fiscal do Brasil é isso, cara. Slow motion car crash, tá ligado? Mas enfim.
O mesmo aconteceu quando o governo quis aumentar o IOF. Inicialmente, o Congresso atendeu a Faria Lima e derrubou os decretos do imposto. 2 dias depois, o governo liberou 474 milhões em emendas, dos quais 20 milhões só para o Alcolumbre, e a briga acabou. Essa é a verdadeira fonte do poder, o Norte e o Nordeste. Com 35% da população, e sem dúvida uma parcela menor ainda do PIB, né? Bota aí 20% do PIB talvez, ocupam 59% do Senado, então mais da metade, e 42% da Câmara, que também é uma parcela absurda, assim, muito desproporcional. Que é o ponto que a gente falou, né? O Senado é só uma ditadura do Norte e Nordeste e a Câmara é um Senado, né? Já tá mitigado já. Né? Pois é. E quase todos esses mandatos se sustentam no clientelismo. Enquanto o mercado financeiro perdia tempo com esses caras, do outro lado do Rio Pinheiros, um grupo de idealistas obstinados construiu uma alternativa. Fundamos o Partido Missão, que me escolheu como candidato à presidência. Nossa agenda parte de uma premissa. O problema fiscal não se resolve sem resolver o problema político. Puta, essa frase também é uma frase, cara, de $1 milhão, sabe? Que é de, cara, o problema do Brasil não é um problema econômico em si. O Brasil tem um problema econômico. Mas o problema do Brasil é político, sacou? Economia política, né? Exato. Interseção não adianta, cara, você ficar só... Ah, não, poxa, mas a gente precisa fazer um ajuste aqui, a gente precisa fazer um ajuste acolá. Nossa, se a política de comércio exterior do Brasil fosse diferente, se a política de, sei lá, investimento, infraestrutura, a política disso, a política daquilo... Irmão, você pode escrever o paper que você quiser, fazer a proposta que você quiser. Se você não resolver o problema político, nenhum problema econômico vai ser resolvido. E isso se aplica até para problemas econômicos que não impactam tão diretamente a renda do cara da Faria Lima. Então, imagina que você é um cara muito verdadeiramente altruísta, muito preocupado com tipo, cara, eu quero que todos os brasileiros tenham saneamento. Cara, você não vai resolver saneamento por motivos políticos, entendeu? Todos os problemas do Brasil se resumem a motivos políticos. É tudo uma questão política. Então, cara, você pode ficar gastando uma energia do cacete em várias outras formas de que você julga adequadas para resolver o problema. Se você não botar energia na questão política, não vai adiantar nada. Enfim. O PT depende do assistencialismo, enquanto a direita do Centrão depende de emendas para operar a compra de votos nos rincões. Só quem não deve aos caciques pode cortar na carne deles. E o tempo acabou. A dívida bruta está em 82% do PIB, os juros consumiram 1,1 trilhão em 12 meses e o déficit nominal chegou a 10% do PIB. Déficit, para quem não sabe, é quanto o dinheiro gasta mais do que ele arrecada. Então, o fato que está a 10% do PIB é só um déficit absurdo. Assim, o governo está gastando muito mais do que ele arrecada. E aí, o endividamento do Brasil está em 82%, que é um endividamento muito alto. Um incauto pode comparar com os países de primeiro mundo e ver, pô, mas a Inglaterra está mais alto, os Estados Unidos está mais alto, o Japão está muito mais alto. A questão é, o Brasil ele paga taxa de juros de país em desenvolvimento. Então, carregar essa dívida desse tamanho é muito mais caro para o Brasil do que é para o Japão. E mesmo assim o Japão está se ferrando por causa disso. A Inglaterra está se ferrando por causa disso. Isso é um problema gigantesco na França também. Enfim. A consequência já está à vista. Em junho, o Tesouro cancelou um leilão inteiro de NTN-B, que é o título do Tesouro IPCA, né, IPCA+, e em julho voltou com um lote simbólico de 150 mil papéis e não vendeu nem isso. Mantida a trajetória, a instituição fiscal independente projeta a dívida cruzando 100% do PIB até 2030. Para apenas estabilizá-la, seria preciso um superávit primário de 2,1% do PIB. E aí... Tá distante disso, né, cara? Pois é, o problema disso aqui que o Renan está descrevendo é que, cara, se todo o investimento de um país, todo o capital de um país for para título do governo, você não tem investimento produtivo, entendeu? E aí a economia, cara, não tem como crescer, porque você não tem investimento em capital, brother. E aí já falou várias vezes, né? Que o Brasil é um país ruim de mobilizar capital para investimento também. Horrível. Então, muito fraco, muito fraco. Então, desenvolver projetos, né, mais complexos, que exigem muito, são muito intensivos no capital, uma estrada, uma ferrovia, um porto. Isso depende muito de dinheiro junto. E no Brasil é impossível fazer isso com dinheiro privado. E em muitos sentidos é difícil reunir esse dinheiro privado justamente porque você tem alternativas mais rentáveis e mais óbvias, né, mais seguras. Você prefere se expor ao risco de construir um porto ou construir uma ferrovia e, enfim, ganhar dinheiro com isso, ou então só bota um dinheirinho ali no tesouro da dívida e vai rodando. Esse é o retrato, né, o que o Renan escreveu aí, do que a gente fez já um episódio também sobre aquela matéria no The Economist, de brasilificação, né? Que, cara, olhando assim essa fotografia, né, das contas públicas,
realmente exige uma medida muito enérgica que vai exigir um capital político surreal. É a proposta do Renan, porque é o que é verdadeiro que tem que ser feito. Mas vai exigir um esforço hercúleo, cara, para conseguir implementar isso, né? Reequilibrar as contas públicas no Brasil vai ser brutal. E o problema é, mas vai ser difícil. E qual é o ônus se eu não fizer? Porra, aí fudeu. Aí é cenário de vamos caminhando pro Zimbábue aos poucos, sabe? Pois é. A solução, agora ele começa a falar sobre a solução propriamente. Ele estabeleceu qual o problema, aí fala. A solução começa pela PEC do equilíbrio fiscal, protocolada pelo deputado Kim Kataguiri, que farei aprovar ainda na transição. Ela desindexa a Previdência e o BPC do salário mínimo. Hoje, cada R$1 de aumento no mínimo custa 429 milhões em despesa obrigatória. Desvincula da receita os pisos de saúde e educação, revê o abono salarial e corta renúncias fiscais, economizando 1,1 trilhão em 5 anos, que é uma baita economia. O principal efeito dessa PEC será achatar a curva de crescimento da despesa, que voltará a ser controlada pelo teto de gastos. Além disso, vamos cortar os super salários e penduricalhos pagos a mais de 50 mil servidores, o que equivale a 20 bilhões por ano. Ou seja, dá bilhão. Não dá só bilhão, dá dezena de bilhão. Numa coisa que é absurda. Tipo, verdadeiramente, o cara que é funcionário público ganhar 100 mil, 200 mil por mês é uma coisa, assim, enlouquecedora. Só no Brasil, né? A gente também já cobrimos alguns estudos comparativos mostrando como isso é uma especificidade do Brasil, assim. Nenhum país no mundo, cara, você consegue ter uma situação análoga, assim. Do 1% com maior renda no país ser tão composto de funcionarismo público, né? Só no Brasil mesmo. Pois é. E os privilégios tributários de empresas e setores improdutivos. Essa economia vai para o investimento, desfavelização, infraestrutura, transportes e energia, gastos que geram retorno de longo prazo para a nossa economia. Em paralelo, vem nossa agenda de produtividade. Caducidade automática para incentivos setoriais e geográficos. Ou seja, a ideia é de que ele não vai ser eterno, né? Ele vai ter um prazo. Inclusive os sensíveis, como a Zona Franca de Manaus, fim da unicidade sindical, regimes alternativos à CLT e arbitragem nas relações de trabalho. Isso eu acho interessante, porque esse tipo de coisa, eu não sei se nego... Enfim, isso é mais uma coisa autística, assim. O Renan foi um empresário médio, de médio porte. Isso é muito importante para um empresário de médio porte. Para esses caras da Faria Lima, eu não sei quanto isso pega para eles. Não. Porque diretamente, eu imagino que eles não tenham muitos problemas trabalhistas. E indiretamente das empresas que eles investem, aí eu não sei quanto chega até eles, né? Enfim. Pode ser, né? Para aumentar a oferta de mão de obra, vamos fazer uma grande reforma no assistencialismo. Hoje, há 19,1 milhões de famílias no Bolsa Família, 1 em cada 3 lares. E há 2.639 cidades e 9 estados inteiros com mais famílias recebendo o benefício do que trabalhadores com carteira assinada. As frentes cidadãs vão criar uma porta de saída do programa para que todos os beneficiários, em condição de trabalhar, possam atuar em projetos de zeladoria e infraestrutura urbana, recebendo salário e oportunidade de reintegração à economia. Uma coisa que eu acho interessante é que economistas bem heterodoxos aí falam muito sobre como que se você pensar o capital humano... Tipo, você pode pensar o capital humano como um capital que deprecia se ele não é usado. Uhum. Entendeu? Então ele é meio que tipo um capital antifrágil, assim, entendeu? Então quanto mais tempo um cara fica desempregado, mais inútil ele é do ponto de vista econômico, sabe? Menos renda ele recebe pelo trabalho dele. Então, cara, só de você botar o cara pra trabalhar, você já faz um puta bem pra própria pessoa mesmo, sabe? O cara tá mofando lá, recebendo Bolsa Família, bêbado, numa casa de palafita mijando no próprio corpo, e aí você botar esse cara pra trabalhar, puta, é bom pra economia imediatamente, é bom pra ele imediatamente, e é muito bom pra economia no longo prazo também. Cara, desemprego mata, né? Isso aí já tá bastante consolidado, né? E além disso, é de uma visão social também de que o trabalho é o eixo que liga o homem ao todo, né? Ele é ligado à sociedade através do trabalho. Isso é um conceito antigo, né? No Brasil, muito tradicional, mas que é importante, cara, que tem sua validade, entendeu? Então, o ócio mata e o ócio aliena o cara do processo social, entendeu? Como o cara vai se sentir brasileiro se ele é inútil à pátria, né? Eu acho que isso faz muito sentido também no geral, assim. De novo, né? Tem que acertar direitinho. Vai empregar quantos milhões de pessoas? 19 milhões de pessoas, não sei se cabe todo mundo em zeladoria e infra, né? Mas que boa parte dessa galera seja abraçada por esse tipo de projeto de frente de trabalho já é maravilhoso, assim. Pois é. Até 2030, nenhum estado no Brasil terá mais pessoas dependentes do governo do que trabalhadores formais, devolvendo cerca de 80 bilhões por ano ao orçamento federal. Com esses ajustes, vamos buscar o superávit primário e, na sequência, o superávit nominal. Vamos encerrar a trajetória de crescimento da dívida
e criar as condições para que o Banco Central tenha conforto para cortar os juros sem gerar inflação. Assim, trocamos a economia rentista por uma economia de inovação, em que investir em uma empresa voltará a ser um negócio melhor do que emprestar ao governo. Falta responder a pergunta mais difícil. Como vou aprovar tudo isso em um Congresso controlado pela mesma elite clientelista que hoje sabota o crescimento? Mudando os incentivos, que é uma coisa que nego meio economista assim adora ouvir. Hoje, o total das emendas parlamentares é uma fatia da receita corrente líquida. Quanto mais o governo arrecada, mais o Congresso tem para distribuir. Vamos trocar essa base de cálculo por um percentual do gasto discricionário disponível abaixo do teto. Quanto mais eles cortarem, mais sobra para emenda. Então é isso, só para entender a lógica, a parada é o seguinte, imagina que você é uma empresa, sabe? Você tem as suas receitas e você tem o seu lucro no final das contas. Hoje, enfim, eu sei que se você faz analogia, o governo não é uma empresa. Beleza, brother, isso é óbvio, entendeu? É só pra quem realmente não entendeu. A parada é, hoje, quanto do dinheiro vai pra emenda é da receita. É literalmente, cara, quanto dinheiro a empresa bota pra dentro. No caso do governo é quanto imposto ele arrecada no total. A proposta do Renan é quanto dinheiro fica do gasto discricionário. O gasto discricionário é uma parcela do orçamento do governo federal, que é para ele investir em infraestrutura, fazer programas dos mais variados, criar novas agências, criar esse tipo de coisa. E é um dos pedaços do orçamento do governo que mais tem sido espremido pelo crescimento dos gastos obrigatórios, que é coisa como previdência. Aí no Brasil tem vários outros gastos obrigatórios também em saúde, educação, enfim, salário de funcionário público e etc. Então a ideia é tipo, ao invés de você só se importar em quanto dinheiro você bota pra dentro, a gente vai te dar um incentivo pra você economizar um pouquinho, entendeu? Enfim. Quanto mais eles cortarem, mais sobra para emenda. No curto prazo, isso põe o Congresso do lado do ajuste. No longo prazo, quem vai democratizar o poder é o crescimento da economia e a formação de uma classe média. Minha proposta talvez soe como música aos ouvidos de quem entende a situação real da nossa economia. Mas nenhum dos outros presidenciáveis tem a coragem de defendê-las publicamente. Voltando à pergunta do título. Quem manda na economia brasileira? Não é o mercado, tampouco o eleitor. São os políticos que despacham de Macapá ou Teresina. E aí é relevante, né? Macapá é a capital do Amapá, da onde o Alcolumbre é. E Teresina do Piauí, se eu não me engano, o Gumota é paraibano, cara. Ele é paraibano? Mas o Tony Rueda é do Piauí, não é? Não, é o Ciro Nogueira. É o Ciro Nogueira, que é do Piauí, do PP. Então você vê. Cara, os presidentes de partido, presidente de câmara, tudo de estado fudido, tá ligado? Esse cara tem muito mais poder e manobra, né? Tipo, a gente não só... Isso aí já falou, porra, também várias vezes, cara. Mas é o ponto de que, dado que no Sudeste e no Sul, né, você tem classe média e o voto de classe média, ele é mais propenso à opinião. É caro você comprar e o cara tem educação, né, formação cívica o suficiente também para optar, né, por ter as suas preferências. Isso torna o voto mais volátil também. Então, criar dinastia no Sudeste sempre foi mais difícil, né? Tem algumas, mas naturalmente é mais difícil, tem ficado cada vez mais difícil. O grau de oxigenação do tipo de parlamentar no Sudeste e no Sul vem aumentando. E aí, no Norte e no Nordeste não, cara. Então esses caras não só acumulam o know-how, né, o savoir-faire da política localista vagabunda, como também o traquejo em Brasília, redes de contato em Brasília, né, os contatos clanescos. Cara, e tal. uma coisa bizarra é que você como candidato a deputado federal já tem um bando de gente mandando mensagem pedindo remédio, cara. Isso é uma coisa surreal, assim. É muito... No Rio, tá? No Rio. Imagina se você for o próprio Alcolumbre. As pessoas, mano, só vão ficar pedindo coisa pra você. E aí o Alcolumbre vai dar, porque foda-se, ele não tá nem aí pra não comprar voto. E aí, que argumento ideológico, econômico, de melhoria de padrão de vida você faz pra um cara que vende o voto por remédio, brother? Impossível, sacou? E é justamente isso que o Renan quer quebrar. Exato, e aí esses caras não só, né, estão entrincheirados, porque na medida em que eles conseguem manejar esse voto com muita facilidade, como eles conseguem se perpetuar, né, por muito, muito tempo. Então, por exemplo, não que o Hugo Mota seja um político hábil, tal, que seja mesmo um bom presidente da Câmara, mesmo nos termos de vagabundos do Norte e Nordeste, mas, cara, ele é um cara que convive com o Eduardo Cunha desde os 18 anos de idade, cara. É o presidente mais novo da Câmara. Ele deve saber fazer algumas coisas que um político de primeira viagem vindo do Sudeste não sabe fazer. Falo isso com toda humildade. Tá? Então só esse é o problema, esse é o grande problema no Brasil, e só existe alteração desse cenário estruturalmente. Então, ou você cria classe média no Nordeste e no Norte, proposta do Renan, ou você tira a representatividade política desses caras. Que não vai acontecer. Não vai acontecer. Pacificamente. E aí,
O ponto é esse, o Renan tá dando. Essa é a única saída possível. É verdade, cara, diagnóstico preciso, assim, é maravilhoso, é a única forma mesmo. Pois é. Então, nosso projeto econômico é pensado para inverter esse arranjo. Só assim mandará no Brasil quem de fato se interessa pelo nosso crescimento. E aí, cara, eu achei muito bom esse artigo, de verdade. E, mano, você já vê. Eu não acho que essa coisa do Novo é só a ver com a Faria Lima, tá? Mas o Novo já tá ficando meio... Cara, vamos ter que começar a atacar o Renan, cara. Porque ele tá pegando a classe média ideológica que não é bolsonarista. E, por outro lado, parte da Faria Lima está embarcando no discurso que a BBC e a Folha intitulam como radical do Renan Santos. Então... Uma coisa que eu acho muito interessante, cara, é que todo mundo que liga, que tem um pensamento minimamente sério sobre economia, né? Então isso inclui, quer dizer, isso exclui uma parte considerável da esquerda, reconhece que a situação fiscal do Brasil é catastrófica, assim. Cara, tem uma bomba gigante vindo aí, mano. Tá vindo. Quando vai dar merda? Cara, difícil você precisar. Point, é. Agora, que vai dar merda, vai dar merda. Teve uma matéria no Estadão hoje de um economista aí que falou exatamente isso. E... o Renan é o único cara que tem uma proposta radical pra resolver essa porra. Todo o resto é tipo... ah, não, a gente vai cortar 1% aqui, 1% ali, bababá, e vai dar tudo certo. Cara, não vai, mano. Não vai. Você precisa de coisas radicais. E me incomoda muito quando eu vejo uns caras no Twitter, assim, que são... ah, não, nós somos adultos na sala. Ó, pô, essa proposta é radical demais, cara. Pô, isso aí nunca vai acontecer. Ah, isso aí que você tá propondo, pô, vai ter uma baita dificuldade de ser aprovado no Congresso. Pô, isso aí, olha, eu não tenho certeza se isso é constitucional, hein? Veja bem. Tipo, cara, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Acho que a situação exige esse tipo de resposta. Assim, eu acho que primeiro esses caras antes de opinar eles deveriam concordar com o diagnóstico. O diagnóstico é muito preciso, cara, muito claro. Né? Assim, beleza, agora que a gente tá partindo das mesmas premissas, qual é a tua ideia? Como você resolveria isso a lá Lula ou a lá Flávio? Não tem saída, cara. Pois é. A verdade é essa, acho que pra mim a constatação no fundo é isso. E acho que as pessoas que vão com um discurso de isso não vai ter viabilidade política, ou isso é inconstitucional, são sobretudo, cara, comentaristas, né? Que é muito pessoas diferente. Com testosterona baixa. Você deveria ir no endócrino, cara, pra fazer um TRTzinho. É porque eu acho que assim, eu não acho que é pertinente o argumento de isso é difícil de fazer. Cara, tudo na vida que é bom é difícil, cara. Cara, eu acho que tudo em política é difícil, cara. Tudo é batalhado, entendeu? Então, assim, já foi difícil até aqui. Vai ser difícil pra frente. Foda-se. Beleza, cara. Vambora. Faz parte. Pau na máquina, cara. Não tem jeito. E é um papel muito confortável, né? Porque o ceticismo, ele parece inteligente. Exato. Isso é um dos grandes problemas, assim... a obra de Deus é perfeita, né? Mas tem seus hacks, né? Tem suas coisas negativas aí, que os idiotas se aproveitam. Mas ceticismo te faz parecer inteligente é uma grande merda, cara. Que é só falar, eu acho que não dá. Aí você parece, cara, porra, não, beleza e tal. Mas... nem sempre o ceticismo é parte de um lugar de inteligência, entendeu? Pode ser só de má vontade, ou de preguiça ou de covardia. Ou de burrice também, né? Às vezes, cara, você tem que... Perfeito. Meu irmão, o negócio... você tem que andar pra algum lugar, cara. Se você ficar parado, você vai ser trucidado, entendeu? Mas de novo, cara, a gente já falou isso. Cara, a campanha do Renan é uma campanha de sincericídio, cara. Nesse ponto ele se aproxima do Milei, mais do que do Bukele até. Que é a ideia de que assim, olha só, essa é a fotografia. Não é feia. Eu tenho uma opinião do que a gente deveria fazer. Doa quem doer. Você concorda? É isso, entendeu? Pois é, mas vamos lá. Promessa de ajuste fiscal e imagem de outsider que nunca exerceu cargo político atraem agente do mercado financeiro. Eu não acho que essa ideia de outsider atrai nego do mercado financeiro não, tá? Tanto que você vê que o Tarcísio era a escolha número 1 deles, justamente por ele já ter experiência. Então, enfim. Executivos apoiam o candidato da missão com doações e contatos e veem nele a alternativa viável para 2030. Em meados de junho, o deputado federal cassado, Eduardo Bolsonaro, foi questionado em uma live se o candidato à presidência pela missão, Renan Santos, iria dar trabalho nessa eleição. Eduardo Bolsonaro, soberbo, ele como sempre. Esse é o cara que chamou o pai de ingrato filha da puta, né? Pois é. Qualquer pessoa que for morder uma parte do eleitorado do Flávio, que tiver esse potencial, vai ser turbinada por setores interessados em depois compor o governo, ou indicar nomes para o governo, disse Eduardo Bolsonaro. Então é natural, o Renan Santos só está sendo o papel higiênico de gente da Faria Lima e de outros setores da sociedade, mas não chega a assustar. A analogia é meio estranha, né? Mas enfim. Tem uma foto do Renan aqui com a baleia da Faria Lima. Tá meio engraçada essa foto, né? Que montagem merda, né? Porque foi feita da BBC Brasil. Eu achei meio engraçado só, eu achei funny.
Pô, é meio olhando, tipo, ele tá sobrando ali, por que ele tá flutuando, por que tem esse quadro, enfim. Então, falando disso, cara. Ok. Ao menosprezar o impacto de Renan nas eleições de 2026, Eduardo revelou, no entanto, o movimento que avança sem alarde nos corredores de bancos, gestoras de recursos e corretores de valores. O interesse crescente de parte do mercado financeiro do candidato de 42 anos, com ensino superior incompleto, que concorre pela primeira vez a um cargo público. Ok, Escrito cara. por um jornalistazinho barato. Ok, cara. E você é Foi formado uma em jornalismo. moça, E foi você a Thaís Carrança. E Vamos... você é formado em jornalismo, cara. E aí, é pra ficar sendo cuzão com o negócio de diploma, sabe? Porra, vai se fuder, cara. Thaís Carrança. Disapprove. Com seu recém-criado partido, a partir do MBL, Renan tem ganhado corações na Faria Lima com um discurso que mistura elementos do ultraliberalismo econômico do presidente argentino Javier Milei com um populismo policial inspirado no salvadorenho Nayib Bukele. Sabe uma coisa que eu tava refletindo muito, cara? Eu acho que 10 anos atrás, ser liberal era meio que um pacote completo. Hoje, eu acho que você já consegue fatiar diferentes áreas da economia que você ser liberal faz mais ou menos sentido. Eu acho que ser liberal, né, no quesito fiscal, faz muito sentido. Que é tipo, cara, você não pode ter um déficit tão gigantesco, cara. Isso é muito danoso para a economia. Liberais estão certos nisso. Do ponto de vista de reforma microeconômica, de mercado de trabalho, regulação ambiental, etc., ser liberal é muito importante, porque isso gera... Enfim, isso é bom para a economia crescer, assim, né? Gera dinamicidade para a economia e tudo mais. Agora, tem alguns aspectos que não necessariamente ser liberal é tão bom. Então, ser muito cético ao envolvimento do Estado em investimento público já é uma coisa que talvez não faça tanto sentido ser liberal. Então, tipo, privatizar a Petrobras? Provavelmente não. O BNDES deveria acabar? Provavelmente não. Dá para você fazer um bom uso do BNDES. Pô, o Estado não deveria botar a própria mão em investimento de infra, seja rodovia, porto, sei lá, até aeroporto e outro tipo de coisa? Energia? Provavelmente deveria, tá ligado? E eu acho que ainda tem o quarto... Quando é que ele não botou, né? Eu devolvo a pergunta, quando é que ele não botou, né? E tem o quarto pilar também da economia, em que você pode ter uma visão mais liberal ou menos liberal, que é da comércio exterior, né? Até que ponto o comércio exterior ultraliberal realmente é o melhor, né? Isso é uma coisa que o Trump tá botando muito em dúvida lá nos Estados Unidos. E a gente ainda não leu a parte econômica do plano de governo do Renan, a gente deve publicar esse final de semana. Mas eu tenho ficado cada vez mais cético com a parada de só tipo, cara, comércio exterior ad infinitum, sabe? Porque, cara, se você fizer isso... Mínimo de barreira possível. Adivinha? Cara, você só vai ter fábrica na China, cara. Você não vai conseguir competir com os chineses mano a mano. Nada, né? Ainda mais agora, assim, se você só acabasse com todas as barreiras da noite pro dia. Então, eu acho que chamar o Renan de ultraliberal, você ofusca um pouco essa imagem que eu pintei. O Renan, ele é bem liberal do ponto de vista fiscal, e ele é bem liberal do ponto de vista meio que microeconômico, na ausência de um termo melhor. Se algum economista aí souber, pode falar que eu mudo minha terminologia. O que é regulatório? Pode ser regulatório. Agora, no termo de política externa, eu não acho que o Renan é ultraliberal. E no termo de investimento público, aí o Renan definitivamente não é ultraliberal. Não é, cara. Não é. E eu tenho dificuldade até de responder esse tipo de ponderação assim. Mas ele quer imposto baixo, mas ele quer investir em obra pública. Então, tipo... E aí, cara? Sim, é sabe? isso mesmo. Sei lá, o Pedro Dória, por exemplo, Pedro Dória levantou esse ponto. Ele fez um vídeo, o Renan negou dar entrevista pro jornal meio, que foi bem engraçado, cara. Talvez... Pedro Dória, sabe onde o Renan já deu entrevista? Aqui, ó, Novos Clássicos Show, otário. Deu? Não foi no nosso canal, mas... tá. É verdade. Ele veio aqui, pelo menos. Enfim. E aí o ponto é que ele falou, Renan, tem coisas na sua política econômica que são liberais, mas tem coisas que claramente são dirigistas. Como você concilia esse tipo de contradição? Eu tô tipo, contradição? Exato. Que tal síntese, cara? É tipo, cara, no seu prato tem carne, mas tem arroz também. Então, como assim, cara? Eu percebi alguns alimentos que são vegetarianos e alguns alimentos são carnívoros no seu prato. Como você concilia? Bro, é uma dieta balanceada, porra. Entendeu? Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu não tenho a menor dificuldade de conciliar essas coisas também. Nenhuma. Enfim. Aí fala um pouquinho sobre a situação política. E aí começa. A BBC News Brasil conversou nos últimos dias com economistas, gestores e CEOs do mercado financeiro que confirmam a sedução de parte do setor pelo candidato que tenta se posicionar à direita de Flávio Bolsonaro, mas reforçam que esse apoio não pode ser generalizado e que a Faria Lima, como qualquer outro grupo social, é formado por pessoas diversas com opiniões públicas variadas. Isso é óbvio, apesar de que nego de esquerda às vezes se recusa a acreditar nisso. Missão parece o PT dos anos 80. Nem meteu essa.
Foi o Volpon. Enfim. Grande cara. Um abraço. Pois é. Então, fala sobre a Faria Lima, bababá, bibibi. Aí Faria Lima virou seu nome no mercado financeiro no Brasil, vocês deveriam saber. O economista Tony Volpon é um desses expatriados da Faria Lima, ex-diretor do Banco Central, com passagem pelo UBS e pela gestora de investimento WHG. Ele vive atualmente nos Estados Unidos, onde fundou um negócio de tokenização de imóveis. Beleza. Um dos mais vocais apoiadores de Renan Santos no mercado financeiro, Volpon conta que no passado foi meio tucano e que em 2018 namorou Bolsonaro. Porque eu via nele uma coisa disruptiva. Eu gostava no Bolsonaro que ele não tinha vergonha de ser de direita. Decepcionado com o ex-presidente após sua má gestão na pandemia e avanços limitados na agenda econômica, o Volpon diz que se aproximou de Renan por identificar nele uma direita não conservadora nos costumes e por ver no Missão uma alternativa de poder, se não para essas eleições, para 2030, quando Lula, pela idade ou por ter sido eventualmente reeleito em 2026, deverá ser carta fora do baralho eleitoral. E aí o Volpon elogia o Renan de várias formas. Ele apoia o Partido Missão, inclusive. Na Faria Lima tem uma preocupação muito maior do que na população como um todo com a questão fiscal. Uma preocupação que eu compartilho. O governo Lula tem extrapolado muito isso, né? Então o mercado financeiro olha o Renan como uma nova possibilidade, algo em ascensão, quando os dois grandes políticos do país nesse momento estão em franca decadência. Aí, além do Volpon, outro interlocutor frequente do candidato do Missão na Faria Lima é o João Landau. Tinha que até ser meio engraçado, né? Pra gente que tá meio dentro, que eles entrevistaram o Volpon e o Landau, tipo, não dava... Cara, são os caras mais Missão possível, assim. Eu achei que eu ia pegar pessoas menos óbvias, entendeu? Mas é porque é óbvio pra gente, né? Pra nego de fora não é óbvio. Pode ser. Mas tipo, porra, cara, o Volpon escreve da Valete. Meu parceiro de revista. E o Landau, porra, é brother, cara. É brother do Renan. Sei lá. Mas, de novo, também o jornalista... Sei lá. Beleza. É porque isso é óbvio pra gente. Eu queria coisas mais originais. Eu queria uma surpresa. Mas é isso, Anton. Não é surpreendente pra você, cara. Eu queria mais, sabe? Mas... enfim, aí fala um pouquinho disso, aí fala que a Faria Lima não decide eleição, bababá, bibibi, beleza. O que eu falei, a Lima tá completamente renanizada? Que isso? Deixa eu ver. Acho que ele falou que pedaços, cara, estão renanzados, eu acho. Eu diria que a Faria Lima está completamente renanzada. Tem uma onda de empresários, agro e Faria Lima interessados no Renan, diz a fonte. Isso é... Foi o Landau ou foi outra pessoa? Talvez tenha sido o próprio Landau, né? Entusiasta do candidato da missão, o gestor conversou com a BBC News Brasil de forma reservada, justifica o radicalismo do postulante à presidência da economia, à segurança pública. O cara é radical porque ele acha que o Brasil chegou no limite. Eu quero fazer um ajuste fiscal no Brasil. Tem que ser um ajuste fiscal radical. A discussão do prendeu, matou é estranha? É estranho. É isso, mas é estranho pra esse tipo de gente. É pro assim, norme, entendeu? Enfim. Eu imagino que no âmago mais profundo o Landau não acha estranho. O Landau fica tipo, caralho, muito foda. Mas aí na hora de falar com... muito estranho, mas... Não, inclusive, cara, eu acho que... É senso comum, na verdade, tá? Não sei se é minha experiência carioca, mas eu achei engraçado ele meter um bode expiatório ali, cara. Gerardiano, Landau Gerardiano. Pois é. Interessante. Mas enfim, e aí o resto da entrevista fala dos outros caras e falam, mas realmente, não, o Renan não tá garantido que vai ganhar agora, e eu apoio dele tá longe de seu nome, beleza, isso é óbvio. Mas, cara, eu acho que combina muito, cara. Eu acho que o Renan e os setores financeiros do Brasil combinam muito. Eu acho que para essa eleição ele é obviamente o candidato mais interessante, porque o Lula, é isso, o Lula, ele a priori não dá. Em 2022 ele enganou o nego da Faria Lima, e agora, cara, fool me once, shame on you. Shame on you, fool me twice, shame on me. Fool me 3 times, load the chopper, let it rain on you, mano. Sim, agora me relembraram essa maravilhosa letra do J. Cole. Então, eles não devem embarcar em peso no Lula igual eles fizeram em 22. O Flávio é um idiota, né? Ele é um palhaço. Se não ficou claro até agora, né, galera? Porra, Exato. pelo amor de Deus, quando é que você vai entender? Ele é um cara muito burro. O burro. Bolsonaro é um porra, cara. O Flávio Bolsonaro é devagar, ele E todo mundo enxerga isso. Todo mundo fala que o Renan... Quer dizer, quando o Flávio faz evento, todo mundo sai tipo... caralho, puta que pariu. Quando quem? Sai? O Flávio. Sabe? Pô, aí tá quase de excitação esse. E aí... Cara, sobra meio que o Renan, né, cara? Porque o Caiado... Pintou, cara, na cara do gol. O Zema... Eu acho que o Caiado... Não tem nenhuma chance mesmo. Eu não sei por que o Caiado não dialoga bem com esses caras. Isso eu não tenho resposta, mas não dialoga. Inclusive com os setores produtivos da área dele, tá? Sim. Os caras do agro. Cara, eu fico feliz de ver esse tipo de notícia. O Renan bateu aquela foto lá com Blauro Mag, né?
Blauro Maggi. E... Tá por enfim, dentro, hein? seria legal Governador do Mato Grosso. Seria legal se tivesse umas fotos do Renan com os caras cabeçudos na Faria Lima. O Stuberger, que era o gestor da Verde, não sei se ainda é, já falou que meio que declarou apoio de voto no Renan, aquele outro cara muito influente. O Armínio Fraga eu não sei se vai porque ele é mais de esquerda, sabe? O Armínio Fraga é meio Tabata Amaral das ideias. Enfim. Vai demorar isso aí. Eu acho que... Bem. Ele deve ter o quê? Uns 80 anos. Será que fazer TRT com 80 anos faz bem? Eu acho que se ele fizesse... Não é ruim pra vasodilatação? Deve aumentar a tua chance de infarto, cara. Acho que é. Que é perigoso. Mas assim, esses caras, pelo pouco, pela fresta na porta que eu pude olhar, esses caras estão bastante preocupados com o surgimento da terceira via, cara. Estão sob demanda. É uma galera que ficou com Tebet também, cara. Essa galera tá bem carente, assim. Pois é. Cara, o que eu acho é o Brasil eventualmente vai ter um problema fiscal grande, muito grande, se alguém não resolver. E tudo indica que não vai ser resolvido. Cara, se isso realmente acontecer, eu acho que aí vai alinhar os interesses da Faria Lima com os interesses da mídia pra resolver o problema, sabe? Porque, cara, todo mundo que tem mais de R$1 milhão, a vida seria muito grandemente prejudicada se a situação fiscal do Brasil só fosse pro caralho, assim, sabe? É. Então todo mundo que é rico vai meio que se alinhar. Cara, eu acho que até um pouco da classe política também. De novo, eu até acho que tem uma abertura... São ricos, né? Não, eu até acho que tem uma abertura interessante, assim, por exemplo, aquele evento dos prefeitos e tal, que o pessoal, né, gostou lá, muito prefeito de cidade interior batendo foto com o Renan, ficaram muito impressionados com o discurso dele. Eu acho que no geral, assim, né, e aí sem cinismo, tá? Sem cinismo nenhum. Mas o carrapato não mata o boi, né? Exatamente, cara. Somos todos parasita, sabe? O sanguessuga não pode matar o seu hospedeiro, né? Perfeito. A tênia não mata o ser humano que come carne de porco mal passada. Entendeu? Então pode fazer várias versões dessa porra. O verme não mata. Cara. O prion não mata o cérebro. Enfim, mata, né? Mata, o verme não mata. Isso mata, eu tô brincando. Mas é isso, né? Somos todos carrapatinhos, né? Colados nesse boi gigantesco chamado Brasil. E é isso, cara. A gente não quer que o boi morra. Eu acho que muito da abertura, né, da oportunidade que foi dada ao Milei foi baseada nisso, né? Então, assim, a Argentina passou por anos de pandemia catastróficos. A presidência do Alberto Fernandes foi uma merda. Foi talvez a pior da história argentina. Foi uma merda. Se você for na Argentina e quiser conversar com alguém, conversa sobre isso. Esse é o uníssono, assim, né? A sociedade argentina como um todo condenou o cara. E aí teve abertura pro Milei. Essa bomba vai estourar na mão de alguém, cara. Pode ser no Lula daqui a 2 anos, 3 anos. Pode não ser também. A gente pode ter que tancar mais. E aí é isso. É porque tem níveis de bomba também, né? O mais foda seria se... Tem aquele olha a bomba. Como assim? Não. Eu ia fazer uma brincadeira. Autismo, enfim. Tem níveis de bomba. Se tiver uma crise financeira grande lá fora e a situação fiscal do Brasil estiver ruim, cara, pode ser uma bomba muito grande, assim, sabe? Aquela bomba. Entendeu, cara? Enfim, tô distraído. Mas sim, cara, acho que, enfim, a bomba... E aí a parada sabe, se você tiver uma bomba muito grande, cara, o nego vai ficar desesperado, cara. Vai ser igual foi no governo da Dilma, sabe? Que a Globo quis derrubar a Dilma porque tipo, a Dilma tava fudendo a situação econômica do Brasil. É isso. Hoje a Globo não tá querendo derrubar o Lula, mas, cara, com uma crise foda... A Globo já tá de olho bem aberto, cara. Eu não assisto Jornal Nacional mais, né? Não tem mais tempo. Mas, pelo que às vezes a galera me manda assim, olha a abertura do Jornal Nacional hoje. E, meu irmão, é só pra continuar, né, nas palavras que você gosta tanto, pessoal, bomba. É só bomba no Lula. Entendeu? Então já tá uma coisa meio esquisita. Eu vi um papo também de um certo realinhamento ideológico partindo da Rede Globo. Eu já ouvi esse papo também, mas eu tô esperando, filho. Eu vi esse papo há muito tempo. Tu ouviu mais recentemente? Também? Tá rolando, o nego já tá prometendo essa merda há anos. Brother, a Globo, caraca, vai realinhar a cadeia. Cara, agora eu acho que já tá acontecendo há um tempo, tá? Desde antes de eu entrar nessa aventura aí, mas... Quando eu via a Mar TV com a minha mãe, com a minha avó, ficar passando Globo. Aí, meu irmão, eu vi gospel tocar na Globo, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Tem uma novela agora, não sei se já acabou. Um beijo hétero, que é uma coisa que desapareceu. Não, tem uma outra novela que é agro, é tema agro e sertanejo, entendeu? E tem uns programas agora que é tipo, em família, e aí é só família. E aí o Jornal Nacional dando bombada no Lula. Então não sei, cara. Acho que de certa forma tá se aproximando pra esse momento aí, cara. Eu acho que o Renan ele bota muito menos medo na galera que o Bolsonaro colocava. E você vê o tipo de preocupação que a Globo tinha. Ai, Renan, você falou que vai te respeitar o STF se vier ordens ilegais.
E aí o cara bobo, né? Ele pode ficar, nossa, o Renan, caraca, ele é um aspirante a ditador. Mas aí vai lá, o Xandão entrega de bandeja, um negócio falando do Renan Santos. Você estava certo. O Xandão, e aí pra voltar no tema de bomba, né? O Xandão tá lá metendo bomba em você e você tá, porra... Pô, esse Renan é um fascista, esse Renan é um fascista. Quanto mais você pode aguentar, jornalista? Quanto mais. Mas enfim, é isso, pessoal. Entrem no site camisetadoantum.com e garanta a sua. Botar o link na descrição. Edição limitadíssima, tá? E é muito importante que você tenha a sua. Pois é, mas é isso, pessoal. Muito obrigado.